A tensão estava no ar. Em um estúdio iluminado, a apresentadora Tata Werneck fez uma provocação que incendiou o debate. Chamou Nicolas Ferreira de gado do ex-presidente Bolsonaro. A plateia ficou em silêncio, aguardando a reação. E foi aí que tudo mudou. Nicolas, conhecido por suas opiniões polêmicas, não deixou por menos. Em um tom firme, ele disparou uma resposta que deixou todos boquiabertos. A atmosfera eletrizante da TV ao vivo se transformou em um verdadeiro duelo verbal. As palavras voavam como flechas, cada uma mais afiada que a outra. O que parecia ser uma conversa leve, rapidamente se tornou um campo de batalha. Como uma chama que se alastra, a discussão ganhou força e atraiu a atenção de milhões. E enquanto os espectadores se perguntavam quem sairia vitorioso, a situação só esquentava. O que realmente estava por trás das provocações? Qual seria o impacto dessa troca de farpas nas redes sociais? E mais importante, quem se sairia melhor nesse embate inesperado? Prepare-se, porque essa história está apenas começando e promete chacoalhar a internet. Recentemente, o Brasil se viu em meio a um novo embate ideológico quando Nicolas Ferreira, um influenciador político, e Tata Werneck, uma famosa comediante e apresentadora, se enfrentaram publicamente. Esse tipo de conflito não é novidade, já que as divisões políticas no país têm se intensificado nos últimos anos. A maneira como figuras públicas lidam com essas tensões reflete muito do clima atual da sociedade brasileira, onde as opiniões estão cada vez mais polarizadas. O debate entre Ferreira e Werneck começou com uma crítica direta, onde a comediante não hesitou em expor suas opiniões sobre as ações do influenciador. Por sua vez, Nicolas respondeu à altura, intensificando a troca de farpas. É interessante notar como esses confrontos se tornam um espetáculo, atraindo a atenção de muitos e gerando discussões acaloradas nas redes sociais e na mídia. Cada lado tenta conquistar apoiadores, enquanto os espectadores acompanham a cena como se fosse um jogo. Essas interações, embora possam parecer apenas mais um desentendimento entre famosos, dizem muito sobre o estado da política brasileira. Ao discutirem questões que vão além do trivial, Ferreira e Werneck tocam em assuntos sensíveis que afetam a vida de muitos cidadãos. A maneira como se comunicam e as retóricas que utilizam são um reflexo do que muitos pensam, mas têm medo de expressar. Além disso, a mídia tem um papel fundamental na amplificação dessas vozes. Os veículos de comunicação cobrem esses conflitos com entusiasmo, muitas vezes exagerando as declarações e criando narrativas que mantêm o público engajado. Isso gera um ciclo contínuo, onde as polêmicas são alimentadas e as divisões se aprofundam. Nessa dança, a linha entre entretenimento e informação muitas vezes se torna turva. Por fim, esses conflitos não são apenas sobre as pessoas envolvidas, mas sobre uma sociedade que busca entender suas crenças e valores. A interação entre Ferreira e Werneck é uma janela para as complexidades do debate político no Brasil, onde o humor e a indignação se entrelaçam em um cenário cada vez mais dividido. É um lembrete de que, no fundo, todos nós estamos tentando encontrar nosso lugar em meio a tantas vozes diferentes. Após o embate entre Nicolas Ferreira e Tata Werneck, as redes sociais explodiram com reações de todos os tipos. Memes, comentários e discussões começaram a surgir em massa, refletindo a polarização que esse tipo de conflito pode causar. Cada lado mobilizou seus seguidores, criando um verdadeiro campo de batalha virtual. As plataformas se tornaram um espaço onde os apoiadores de ambos os lados podiam expressar suas opiniões, muitas vezes de forma bem-humorada, mas também agressiva. Os memes, em particular, foram uma maneira criativa que os usuários encontraram para comentar sobre a situação. Com imagens e frases engraçadas, as pessoas passaram a rir da situação, mas também a criticar os envolvidos. Isso mostra como o humor pode ser uma ferramenta poderosa nas redes sociais,
permitindo que os usuários façam uma crítica social enquanto se divertem. No entanto, essa leveza é muitas vezes acompanhada de um fundo de seriedade, já que muitos utilizam esses espaços para expressar suas frustrações políticas. As opiniões nas redes sociais não se limitaram a piadas e memes. Muitas pessoas se sentiram motivadas a discutir questões mais profundas relacionadas ao que as declarações de Ferreira e Werneck representavam. Assim, o incidente gerou uma série de debates sobre a liberdade de expressão, os limites do humor e a responsabilidade das figuras públicas. Essas conversas tomaram diferentes direções, refletindo a diversidade de pensamentos presentes na sociedade. A repercussão na mídia também não poderia ser ignorada. Jornais e programas de televisão rapidamente cobriram o conflito, analisando suas consequências e o impacto nas vidas dos envolvidos. Essa cobertura ajudou a manter o assunto em evidência, fazendo com que mais pessoas se interessassem pelo que estava acontecendo. A forma como a mídia se envolveu nessa história foi crucial para amplificar as vozes de ambos, mas também para criar novas polêmicas. Em suma, a interação entre Ferreira e Werneck teve um impacto significativo nas redes sociais, evidenciando a interseção entre política, humor e a cultura digital. O que começou como um desentendimento entre duas figuras públicas se transformou em um fenômeno que envolveu milhares de pessoas, mostrando como a comunicação contemporânea pode ser poderosa e, ao mesmo tempo, divisiva. O resultado foi uma onda de reações que ainda ressoa nas conversas do dia a dia. A discussão sobre liberdade de expressão sempre ganha destaque em situações como a troca de farpas entre Nicolas Ferreira e Tata Werneck. O que pode ser considerado aceitável em um programa de humor? Onde estão os limites do que pode ser dito sem consequências? Essas perguntas são centrais em um país com uma mídia tão diversificada e polarizada. A comédia, muitas vezes, serve como um espelho das questões sociais, mas também pode ser uma ferramenta de ofensa. Tata Werneck, sendo uma comediante, utiliza o humor como parte de sua identidade profissional. No entanto, o que a torna engraçada para muitos pode ser visto como provocativo ou desrespeitoso por outros. Essa dualidade é um tema constante em debates sobre liberdade de expressão. O que para alguns é uma crítica válida, para outros pode ser uma ofensa intolerável. A linha entre humor e crítica social é tênue e varia de acordo com a percepção do público. Por outro lado, Nicolas Ferreira, como figura política, também tem suas próprias responsabilidades. Ele usa sua plataforma para expressar opiniões que ressoam com seus apoiadores. Mas isso não significa que suas palavras estejam isentas de crítica. O papel das figuras públicas é complexo, uma vez que elas influenciam muitas pessoas, e suas declarações podem ter repercussões significativas. O debate se torna ainda mais acirrado quando se trata de discursos que envolvem questões delicadas. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas também vem acompanhada de responsabilidades. As figuras públicas, por sua vez, devem estar cientes do impacto que suas palavras têm no público. Em um ambiente onde a crítica política é intensa, muitas vezes é difícil encontrar um equilíbrio entre se expressar livremente e respeitar os limites do outro. Essa tensão é o que torna o debate sobre o tema tão relevante e necessário. Assim, a situação entre Nicolas Ferreira e Tata Werneck não é apenas uma briga de personalidades. Ela ilustra os desafios que a sociedade enfrenta ao tentar entender o que pode ser dito, especialmente em contextos de humor. A discussão sobre liberdade de expressão e limites do humor é fundamental para a construção de um espaço onde todos possam se sentir respeitados, mas também livres para expressar suas opiniões. Essa busca por equilíbrio é um reflexo das complexidades da sociedade atual. Após o incidente envolvendo Nicolas Ferreira e Tata Werneck, as redes sociais se tornaram um verdadeiro campo de batalha.
Pessoas de todos os lados começaram a expressar suas opiniões, algumas defendendo um lado, outras atacando o outro. Os comentários eram numerosos e muito variados, refletindo a polarização que existe na sociedade brasileira. Com isso, as publicações ganharam um alcance impressionante, fazendo com que o tema rapidamente se tornasse um dos mais comentados nas plataformas digitais. Os memes também não ficaram de fora. Criativos e engraçados, muitos deles abordavam de forma leve a tensão entre os dois. Os internautas aproveitaram o momento para satirizar o ocorrido, gerando um conteúdo que, embora divertido, também trazia à tona as questões políticas e sociais que permeiam o debate. Esses memes acabaram contribuindo para a viralização do tema, fazendo com que mais pessoas se interessassem pela discussão. A mídia, por sua vez, não perdeu tempo e começou a cobrir o assunto de maneira intensa. Artigos, vídeos e análises foram produzidos rapidamente, com jornalistas discutindo as possíveis consequências do incidente. Esse tipo de cobertura trouxe à tona não apenas a situação específica entre Ferreira e Werneck, mas também um panorama mais amplo sobre a interação entre política e humor no Brasil. Assim, a repercussão foi além do que muitos poderiam imaginar. Com o passar dos dias, o público começou a dividir-se ainda mais. Algumas pessoas passaram a criticar a forma como Tata Werneck lidou com a situação, enquanto outras defendiam que ela estava apenas exercendo seu direito de se expressar. Nicolas Ferreira, por sua vez, também foi alvo de críticas e defesas, refletindo a complexidade do cenário político atual. Essa divisão nas opiniões fez com que o debate se intensificasse, com pessoas se posicionando de maneira firme nas redes sociais. A imagem dos envolvidos também sofreu impactos significativos. Enquanto alguns fãs de Tata a apoiaram, outros se afastaram, não concordando com suas abordagens. Nicolas, por sua vez, viu sua base de seguidores reagir de diferentes maneiras, com alguns reforçando seu apoio e outros demonstrando descontentamento. Essa mudança na percepção pública serve como um lembrete constante de como as redes sociais têm o poder de moldar a imagem de figuras públicas em questão de dias. A discussão sobre liberdade de expressão ganhou destaque após o incidente entre Nicolas Ferreira e Tata Werneck. Muitas pessoas começaram a questionar até onde vai o limite do que pode ser dito em programas de humor. Para alguns, o humor deve ser livre e sem amarras, permitindo que os comediantes abordem temas polêmicos e delicados. Já outros acreditam que existem limites que não devem ser ultrapassados, principalmente quando se trata de questões sensíveis e críticas sociais. Esse debate trouxe à tona a ideia de que o humor pode, e muitas vezes deve, ser uma forma de crítica. No entanto, a linha entre a crítica saudável e o ataque pessoal é tênue. O que pode ser considerado engraçado para alguns pode ser extremamente ofensivo para outros. Portanto, o que para um pode ser uma piada inofensiva, para outro pode ser uma ofensa grave. Essa complexidade torna o humor um campo minado em tempos de polarização. Além disso, a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas que deve vir acompanhada de responsabilidade. A pergunta que muitos se fazem é: até que ponto as figuras públicas devem ser responsabilizadas por suas palavras? O que é aceitável para um humorista pode não ser para um político, e essa diferença de papéis traz mais nuances para a discussão. A sociedade, então, se vê diante do desafio de encontrar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e o respeito ao próximo. As reações nas redes sociais também ilustram essa complexidade. Enquanto alguns defendem a liberdade total de expressão, outros clamam por limites mais claros, especialmente quando se trata de humor que toca em questões sociais e políticas. Essa diversidade de opiniões mostra que não há um consenso sobre o que é aceitável e que cada pessoa traz suas próprias experiências e visões para a mesa. Assim, o debate continua, sem uma solução à vista.
Por fim, o incidente entre Ferreira e Werneck se tornou um exemplo claro de como o humor pode ser uma arma de dois gumes. A liberdade de expressão é um pilar democrático, mas, ao mesmo tempo, exige que todos os envolvidos sejam conscientes das repercussões de suas palavras. A discussão sobre os limites do humor e a responsabilidade na comunicação pública está longe de ser resolvida, e o episódio apenas acentuou a necessidade de um diálogo aberto e respeitoso sobre esses temas. A liberdade de expressão é um tema muito debatido, especialmente quando se trata de programas de humor. A ideia de que todos devem poder expressar suas opiniões é amplamente aceita, mas o que acontece quando essa liberdade entra em conflito com o respeito e a sensibilidade das pessoas? O humor, por sua natureza, muitas vezes toca em questões delicadas, e isso pode gerar polêmica. Quando comediantes fazem piadas sobre temas políticos ou sociais, a linha entre o que é engraçado e o que é ofensivo pode se tornar bastante tênue. Um exemplo claro disso é como o público reage a piadas que envolvem figuras públicas, como políticos. Muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas não apenas por causa da piada em si, mas pela percepção de que o humorista está atacando suas crenças e valores. Isso levanta a questão: até onde vai o direito de um comediante de fazer piadas sobre qualquer assunto? O que para alguns pode ser apenas uma brincadeira, para outros pode ser um ataque à sua dignidade ou identidade. Além disso, o contexto em que a piada é feita também importa. Em um programa de humor, o público geralmente espera que os limites sejam testados, mas isso não significa que todos estejam preparados para aceitar qualquer tipo de conteúdo. As reações nas redes sociais mostram como os limites do humor são constantemente renegociados. O que era aceitável há alguns anos pode não ser mais hoje, e isso leva os humoristas a refletirem sobre como abordar certos temas. Os críticos argumentam que a liberdade de expressão não deve ser uma desculpa para perpetuar estereótipos ou desrespeitar grupos marginalizados. A responsabilidade social é um ponto importante nesse debate. Comediantes e produtores de conteúdo precisam estar cientes das implicações de suas palavras e como elas podem impactar a sociedade. Por outro lado, há quem defenda que o humor deve ser livre e que o público deve aprender a rir de si mesmo, independentemente do tema. Assim, a discussão sobre os limites do humor e a liberdade de expressão é complexa e multifacetada. O que se espera é que essa conversa continue, buscando encontrar um equilíbrio entre fazer rir e ser respeitoso. Afinal, a comédia tem o poder de provocar reflexão, mas também de ferir. E no fim das contas, todos queremos um espaço onde possamos nos expressar, mas sem esquecer da empatia e do respeito mútuo. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa troca de farpas entre Nicolas Ferreira e Tata Werneck? Foi ou não foi um verdadeiro espetáculo? Enquanto muitos se dividem entre os dois lados, a polêmica só aumenta. Nicolas, com suas palavras afiadas, não deixou barato e deu uma resposta direta, mostrando que não tem medo de enfrentar a adversidade, mesmo ao vivo. E agora, fica a pergunta: será que esse embate vai trazer mais debates acalorados na TV? Ou será que Tata pode ter aprendido uma lição sobre provocar figuras públicas? O que vocês acham? Essa discussão vai além do simples rótulo de gado e toca em questões profundas sobre a liberdade de expressão e o papel da mídia. Não podemos esquecer que a briga de ideias é essencial para a democracia, mas até onde você acha que essa linha pode ser cruzada? Vamos discutir nos comentários. E claro, se você curtiu essa análise, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O que vocês gostariam de ver na próxima polêmica? Vamos juntos desvendar os bastidores e trazer tudo o que rola por trás das câmeras. Até a próxima!